Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos os 4 passos da união mística. Quando nós olhamos o texto sagrado, Jesus estava pregando e caminhando à beira do mar. Chegando a um certo lugar, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, que depois será chamado de Mateus, e disse a ele: "Segue-me." Aqui nós vemos o primeiro passo para a união mística, que é a escuta do chamado que Jesus Cristo faz à nossa vida. Porque a união mística nada mais é do que um chamado de uma profunda união com Jesus Cristo, para viver a sua vida e a sua missão mais profundamente, para adentrar nesse grande mistério de contemplação daquilo que são os mistérios celestes, aquilo que são as glórias eternas. Por isso que nós somos chamados a viver uma vida eterna começada, porque já vivemos uma participação do reino dos céus nesta terra. Por isso que o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida é essencial. Mas não basta Jesus chamar, nós precisamos aprender a escutar esse chamado para entender qual é a vontade dele para a nossa vida. De que forma nós devemos corresponder esse chamado divino. Depois, o segundo passo é a correspondência. Veja que Levi, ele levanta da coletoria de impostos e começa a seguir. O seguimento é a correspondência desse chamado, porque quando nós nos colocamos no seguimento, no caminhar junto com Cristo, nós precisamos ter a consciência que nós não sabemos ainda qual o caminho nós vamos trilhar. Nós vamos adentrar no caminho de insegurança, porque é no caminho que Jesus Cristo mesmo vai revelando o que Ele quer da nossa vida, qual é a vontade do Pai para cada um de nós. Por isso que quando nós sentimos chamados, precisamos corresponder, dar passos concretos. E esses passos concretos, muitas vezes, eles vão nos levar a certos caminhos que o próprio Cristo nos reconduzirá a outros caminhos, até nós alcançarmos aquilo que é próprio da nossa vida, da nossa vocação, do chamado de Deus para cada um de nós. Depois vem o terceiro passo para essa união mística, porque uma vez que nós estamos seguindo, já dando esse passo de correspondência, nós precisamos aprender a convidar Jesus Cristo para participar da nossa vida. Permitir isso significa ter uma convivência com Jesus Cristo mais profundamente, através da palavra, através dos sacramentos, principalmente da Eucaristia. Permitir com que Jesus Cristo participe da nossa vida. Essa foi a atitude de Levi, convidando ele para ir à sua casa, para sentar à mesa, para ali ter contato com aqueles pecadores, aqueles cobradores de impostos.
Ou seja, quando nós chamamos Jesus Cristo, convidamos Jesus Cristo a participar da nossa vida através da palavra, através dos sacramentos, nós precisamos ter essa consciência que nós temos muitas coisas que não ainda condizem com a vida cristã, mas precisamos convidar Cristo para dentro do nosso ser, para que Ele, como luz divina, possa iluminar a nossa vida interior, para que nós possamos perceber e descobrir aquelas coisas que realmente ainda não fazem parte da nossa vida, para que assim nós possamos dar esse passo de conversão verdadeira. Por isso que quanto mais nós convivemos com Jesus Cristo e mais profundamente nós vamos aprendendo a participar da sua vida e da sua missão. E o quarto passo para a união mística vem através desse reconhecimento que somos pecadores, porque no final do Sagrado Evangelho nós vemos ali aquela multidão, aqueles homens que questionavam por que Jesus Cristo sentava com pecadores e cobradores de impostos, e ele vai dizer: não são pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Veja que esse é o último passo da união mística. Por isso que nós vemos na vida dos santos, quanto mais aqueles santos que nós assim conhecemos alcançaram uma união com Jesus Cristo, mais eles choravam os seus pecados, mais eles reconheciam os seus erros, mais ainda eles tinham essa consciência da sua doença espiritual. E é isso que nós precisamos aprender a reconhecer, porque Jesus Cristo, como luz, ele vem iluminar as nossas trevas. Jesus Cristo, como aquele que é Deus, o perfeito, ele vem revelar as nossas imperfeições. E isso vai fazendo com que, cada vez mais, nós possamos adentrar nesse grande mistério da misericórdia, do perdão, do amor de Deus na nossa vida. Essa é a verdadeira união mística, porque quando nós aprendemos a reconhecer os nossos pecados, aceitá-los, para que Jesus Cristo, como verdadeiro médico das almas, possa nos curar, nós também começamos a ter a atitude de misericórdia, a atitude de perdão para com o nosso próximo. Aí sim se dá a verdadeira experiência do amor de Deus, onde nós amamos e correspondemos o amor de Deus através do amor ao próximo. Nós salvamos a nossa alma através da busca de salvação de outras almas. Essa é a união mística que nós precisamos aprender a viver. Participação dos mistérios da vida e da missão de Jesus Cristo, dos seus mistérios nessa terra e da sua glória, mas também da sua missão de salvar almas. Quanto mais nós aprendermos a dar esses passos de crescimento nessa escuta da palavra de Jesus Cristo, do seu chamado, na correspondência no seguir, no convidar a Jesus Cristo para adentrar a nossa vida e reconhecer os nossos pecados, as nossas doenças espirituais, mais nós seremos capazes de ter uma união íntima e plena com Deus através de Cristo. E assim nós seremos também movidos pelo Espírito Santo, para que o próprio Espírito em nós nos transforme em verdadeiros filhos de Deus, participantes já nessa terra da glória eterna do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.